Então, eu vou fazer um apanhado disto, e os textos mesmos, o texto do Borges, o que vai me interessar, que é um pequeno conto no meio do pesadelo, né? Esse conto, mais a questão dos membros decepados, isso tudo, na América Latina, quer dizer, na América Hispânica, eu vou falar mais, o Cortázar, ele, o Reis e o Lugones, na próxima aula, no próximo encontro. Hoje eu vou mostrar como é que essa tradição aparece antes em em 2 países, pelo menos, né? Como é que de onde é que vem essa ideia para eles? Então, falando das tradições, eu tenho que dizer que, na verdade, eles se inserem, sem dúvida alguma, no conto moderno, né? Os contos a maioria dos contos do Borges estão dentro dessa modernidade, desse conto à la Poe, que é exatamente isso que a gente vai ver no trechinho em que ele constrói, né? Que ele diz que ele está contando um sonho, mas nós vamos ver que, na verdade, não é bem isso, ele está compondo um texto, né? Antes disso, valia a pena pensar como é que, até agora, a tradição vem sendo trabalhada. Primeiro, no conto do Cortázar, A Continuidade de los Parques, é Poe também. Quer dizer, o Cortázar, inclusive, tem uma preocupação muito grande com a ideia do conto moderno. Ele tem um texto chamado Aspectos do Conto, que é um texto excelente, em que ele vai retomar Poe, né? Ficar fácil de se compreender o que é o conto moderno. E eu até trouxe um texto do Poe para vocês lerem. Acho que uma parte deve conhecer, O Barril de Amontilado, não conhecem? Bom, eu vou distribuir, porque eu tinha umas cópias, eu fiz um pouco a mais, e trouxe para vocês lerem, para compreender bem qual é a intenção do Poe, né? O Poe propõe que o texto seja o conto moderno, né? Dito moderno, porque, na verdade, a questão da modernidade é uma coisa muito complexa. Quer dizer, antes dele já se estavam falando em algumas coisas semelhantes. O conto curto, há trechos de personagens do Goethe, personagens que já estão falando da leitura curta de um texto. Mas o Poe propõe, ele sistematiza essa ideia. Então, ele diz que, na verdade, o conto, para nos pegar, para ser realmente um conto que interesse para nós, ele diz, precisa ser lido de uma sentada só, ou seja, de meia hora, 1h30, mais ou menos. E ele precisa já estar, na primeira linha, ele já tem que dar para nós a ideia do fim. É essa a proposta do Poe. Ele diz que há um efeito de sentido, né, que tem que ser buscado. Então, o autor planejaria, né, muito bem tudo isto. O Poe tem ele acredita nesse momento na questão consciente, quer dizer, esse planejamento, como se ao longo do trabalho, ao longo do texto, quando a produção do texto pelo autor, como se outras forças, entre aspas, não fossem influenciar. É evidente que você pode ter um planejamento de um conto, né? Mas, no meio do caminho, quer dizer, a mão, o som, as circunstâncias podem mudar um pouco aquilo que você estava propondo inicialmente. Pode ser que, em linhas gerais, você não altere, mas o meio do conto, quer dizer, essa organização, as palavras escolhidas nem sempre são exatamente como aquilo que ele planejou. Muitas vezes os autores começam com um plano, né, um projeto, e acabam numa outra coisa. Quer dizer, isso por quê? Porque nós não somos só conscientes. Aliás, esses textos aqui são exatamente para mostrar isso, né? Essa parte inconsciente que também atua. Não sozinha, o consciente está lá para organizar, para elaborar a tradição literária. Eu vou falar de tradição literária. Está lá também, mas não é só. Quer dizer, é um complexo, né? São as três instâncias psíquicas funcionando. Então, tanto o conto da Circe quanto a Continuidade de los Parques se insere nessa linha, né? Quando o Cortázar fala do conto, ele vai dizer que ele vai falar do conto conforme ele o pratica, né? Porque ele diz que ele pratica um conto chamado, aspas, fantástico por falta de um nome melhor. E, ao fazer esse tipo de conto, ele diz que ele vai em busca exatamente de um efeito também, como faz o Poe. E que o que interessa, que é para todos os contos é o que vão interessar, isso é uma coisa mais geral, interessa que se tem um tema e que o tema seja bem trabalhado pelo autor. Quer dizer, é a elaboração do tema que vai resultar naquele efeito pedido, né? Por outro lado,
conceituar conto, né, que vai nos interessar, porque eu vou trabalhar com eles no próximo encontro, é uma coisa complicada, porque quando a gente pensa só na noção de limite, isso não dá conta, mas a noção de limite está presente, né? Então, o próprio Cortázar ele faz duas associações que me parecem, duas analogias que me parecem bastante eficazes, né? A primeira, ele diz o seguinte, que a diferença entre o conto e o romance é que o romance estaria para o cinema, não é? Enquanto o conto estaria para a fotografia, né? Então, por quê? Porque a fotografia, ele diz, a boa fotografia, a fotografia de um grande fotógrafo, ela recorta, certo, um pedaço da realidade. Quer dizer, é um recorte do real. Mas esse recorte, quando a fotografia é boa, ele explode para além dele mesmo, né? Como um quadro, como qualquer coisa que seja bem feita em termos de visualidade, uma escultura, quer dizer, mas o conto, então, estaria para essa fotografia bem feita, né? Explodindo para fora dele mesmo. Aliás, ele tem até um conto, acho que muitas pessoas já devem ter lido ou visto no cinema, que é o Blow Up, que é Las Válvulas del Diablo, que o Antonioni filmou, tem nas locadoras, em algumas locadoras, que é exatamente esse o trabalho. Quer dizer, se tira uma foto, né, se passa em Paris, tem um flaneur que está passeando e ele está visualizando tudo. E ele, além de ele é fotógrafo e ele é escritor. E ele está olhando as pontes, né, ele está passando por uma ponte numa das ilhas, e ele vê uma mulher aliciando um menino. Então, ele fica olhando, meio preocupado com aquilo. E aí ele tira uma foto. Aí vão atrás dele, que não querem a foto, mas, quando ele chega em casa, ele começa a ampliar, ou seja, aumentar aquele recorte do real que foi feito. Ele começa a ampliar, e aí ele localiza um carro. Nesse carro tem um homem. E aí ele percebe que, na verdade, o aliciamento da mulher era para aquele homem. Nisto, há um tiro. E esse tiro, a gente não sabe para onde vai, mas a gente só percebe que ele chama Michel, que o Michel está acabando de escrever nas nuvens. Ou seja, algo da fotografia se mexeu, não é, desse recorte que ele foi ampliando, né, e o atinge. Quer dizer, então, é bem a ideia, duas ideias fundamentais que podem servir para o conto fantástico em geral. Quer dizer, o fantástico, bom conto fantástico, realmente, por falta de melhor nome, né? Ele questiona o real, certo? Eu lembro, às vezes me perguntam, mas não é uma evasão do real? Não é. É um questionamento dos limites do real. Quer dizer, esse real que a gente acredita, né, piamente que pode aprender esse real, que pode segurar e o que não pode. Então, na verdade, é um questionamento do real, esse recorte fantástico. Por outro lado, ele realmente explode para além dele, né? Como todo bom conto vai causar, e não precisa ser necessariamente fantástico, mas o fantástico é um pouco mais acentuado, quer dizer, há uma intensidade maior, né, nessa ruptura com a realidade. Bom, isso, então, faz com que... Por que eu estou falando isso? Porque vai me interessar aqui trabalhar o pesadelo do Borges, nós vamos falar um pouco no geral hoje, e depois focalizar exatamente o trecho que ele diz que ele sonhou, né, que ele sonhou com um amigo, né, e esse amigo, na verdade, estava muito mudado, muito triste. Quer dizer, eu vou discutir a questão, vou colocar em jogo essa fala dele, quer dizer, essa escrita dele, que ele está contando, né, está relatando um sonho, porque ele está além disso, ele está criando um conto, e na melhor linha do Poe, e na melhor linha da tradição literária dos membros decepados. Quer dizer, isso não tem a menor dúvida. É por isso que, então, eu tenho que falar um pouquinho do conto e vou falar um pouco das tradições que a gente... algumas, né, porque tem tanta coisa, ele é tão erudito, que ele pode abranger. Na verdade, o Continuidade de los Parques também é assim, porque a gente começa a ler, se lê em 15, 20 minutos, é muito rápido, né? E aquele efeito de sentido, quer dizer, o leitor sendo agarrado, né, para dentro desse texto e para esse final, está lá. Quer dizer, então, há vários contos do Cortázar que estão nessa linha, o do Poe, o do Borges e vários outros textos, o conto moderno, né, mas esses fantásticos, em geral, há um pouco essa intenção, né, de já se saber onde chega.
Para a gente ter uma ideia melhor disso, eu vou depois dar para vocês o barril do amontilado, e na próxima aula a gente volta a falar um pouquinho dele. Acontece que, como eu disse a vocês, há outras tradições que também se colocam. No último encontro, eu lembro que eu não sei se a pessoa está aqui, mas me falou da questão da Circe em relação ao feminino, em relação ao feminismo, né, que há leituras desse tipo. Bom, eu não tinha trazido um texto do Delimot, que é um escritor, é um autor que trabalha com a história das mentalidades, e ele vai falar, ele está fazendo um estudo sobre o medo no Ocidente. Alguém conhece esse livro? Então, nesse Medo do Ocidente, tem um capítulo inteiramente dedicado, se chama Os Agentes de Satã, a Mulher, certo? Então, ele está trabalhando exatamente com a ideia da mulher e como esta mulher é, ao longo dos séculos, né, como a mulher é vista, de um lado, como se fosse santa, por causa da maternidade, da Virgem Maria, da questão católica, da judaico-cristã, por outro lado, como demoníaca, na medida em que ela assusta um pouco o homem, né, porque ela é também, por essa mesma maternidade, que é uma questão de dar a vida, pela questão dos odores que ela sente, que ela exala, era a palavra que eu queria, os odores que ela exala, a questão da menstruação, que é algo que eles não compreendem. Então, o Delimot vem trabalhando todo essa questão da mulher, e há dois momentos que me interessam particularmente, porque ele vai falar do Freud e da mulher, dando valor para um ponto e recusando o outro. Mas eu acho que essa recusa é um pouco redutora, embora tenha uma certa razão. Vou ler para vocês. E depois, o segundo momento, ele vai falar exatamente da Circe da Odisseia, que chega nessa tradição. Quer dizer, há uma tradição temática dessa mulher, não é, que inspira, certo, medo, né? Medo, uma certa angústia e uma certa ideia de colocar a masculinidade em jogo, né? Embora eles se complementem, não é? Quer dizer, uma coisa não vai sem a outra. No homem sem a mulher é impossível e vice-versa. Quer dizer, impossível não, até é possível, mas, no geral, não é? Então, diz o Delimot, as raízes do medo da mulher no homem, isso é para mostrar como há mais uma tradição temática desse tipo que eu não tinha abordado claramente. Mas alguém levantou, estava no fim da aula, no fim do encontro, eu resolvi não abordar, mas hoje eu retomo. As raízes do medo da mulher no homem são mais numerosas e complexas do que pensara Freud, que o reduzira ao temor da castração. Ela mesma consequência do desejo feminino de possuir um pênis. Bom, quando ele fala isso do Freud, ele tem uma certa razão, porque o Freud tem mesmo essa fala, essa escrita em alguns textos. Mas precisa ver o Freud de que data, não é? Porque, embora o Freud fale isso, em muitos momentos, ele vai contemporizar a questão. Um texto dele de 33, que fala sobre a feminilidade, ele vai falar uma coisa também terrível, porque ele vai dizer que a mulher é feita para a tessitura, enquanto o homem para as questões racionais, né? Valnice, por exemplo, Valnice Nogueira, ela tem ódio. Quando ela me vê e a gente fala de qualquer coisa, ela não vem com aquele texto do Freud. Quer dizer, porque exatamente há essa questão do Freud mencionar isso. Só que, conforme ele vai trabalhando, ele vai dizendo que todos nós temos uma parte masculina e uma parte feminina, e que tem que ser respeitado isso. E mais, que a mulher é algo, e aí vem a célebre frase que até hoje se trabalha, que não se sabe bem o que ela quer, né? Os psicanalistas estão trabalhando sempre isso, porque Lacan retoma e assim vai. Bom, então eu acho que, de fato, o Freud reduz quando ele fala da questão da castração. Mas ele vai depois além, ele vai atenuando algumas coisas. Então, é preciso dar a Freud o que é de Freud, né? Então, aqui o Delimot vai falar isso, ela mesma consequência do desejo feminino de possuir um pênis. Essa inveja do pênis não é, sem dúvida, senão um conceito sem fundamento, introduzido subrepticiamente na teoria psicanalítica por um tenaz apego à superioridade masculina, o que pode ser também uma forma de ler o Freud, né? Por que não? A gente sabe que o Freud vem do positivismo, do determinismo, quer dizer, ele deu passos impressionantes, mas ele está num meio cultural, num contexto, né? Em compensação,
Freud notava, com razão, que a sexualidade feminina, que na sexualidade feminina tudo é obscuro e bastante difícil de estudar de maneira analítica. Simone de Beauvoir reconhece que o sexo feminino é misterioso para a própria mulher, oculto, atormentado. Isso é no Segundo Sexo que ela fala, né, naquele livro. É em grande parte porque a mulher não se reconhece nele, que não reconhece como seus os seus desejos. Né? Quantos anos a mulher não ficou sendo reprimida em relação aos seus desejos? Então, é uma coisa que... E a literatura vai capturando isso. Tanto que ele faz todo um desenvolvimento, que eu não vou fazer porque é muito longo, vou só ler mais um trechinho, mais abaixo ele diz assim, porque mais próxima da natureza e mais bem informada de seus segredos, a mulher sempre foi creditada nas civilizações tradicionais do poder não só de profetizar, mas também de curar ou prejudicar por meio de misteriosas receitas. Por que ele fala isso? Exatamente porque ele vai fazer uma relação da mulher com a feiticeira, da questão da Inquisição, da questão de essa demonização da mulher. Né? Mais para frente, que aí é o que me interessa particularmente, ele continua falando isso tudo, ele chega num ponto que ele diz o seguinte, no inconsciente do homem, a mulher desperta inquietude, não só porque ela é juiz de sua sexualidade, mas também porque ele a imagina de bom grado insaciável, comparável a um fogo que é preciso alimentar incessantemente, devoradora como louva a Deus. Ele teme o canibalismo sexual da sua parceira, assimilada por um conto do Mali, que é um conto que chama A Mãe Devoradora, a uma enorme cabaça que, ao rolar, devora todas as coisas à sua passagem. Ou ainda ele imagina Eva como um oceano no qual seu frágil navio flutua com precariedade, como um sorvedouro que o aspira, um lago profundo, um poço sem fundo. Vocês vejam que ele também usa de metáforas, né, para dar conta um pouco dessa explicação da mulher. Quer dizer, isso é muito comum. Quando não se tem uma clareza, né, do que se vai falar, as metáforas nos ajudam. Né? Continuando, o vazio é a manifestação fêmea da perdição. Assim, é preciso resistir aos turvos apelos de Circe e de Lorelei. Então, ele pega duas figuras. Pois de qualquer maneira, o homem jamais é vencedor no duelo sexual. A mulher lhe é fatal, impede-o de ser ele mesmo, de realizar sua espiritualidade, de encontrar o caminho de sua salvação. Lógico que há muita redução aqui, e nós estamos trabalhando com um historiador da história das mentalidades, né, que, às vezes, há o problema de esquecer um pouco o contexto, né, de esquecer um pouco em que contexto isso se dá. Né? Mas, de qualquer maneira, o livro do Delimot é bom e é uma história bem feita em relação a esse problema. Para nós, o que interessaria de perto não é dizer que o conto, era isso que eu queria... A pessoa está aqui que falou do feminismo? Então, na minha leitura, a questão não é tanto o feminismo, mas eu acho que a minha questão está ligada na Circe um pouco a essa história, né, que vem perseguindo a humanidade o tempo inteiro, né, e um pouco, como eu trabalhei sob um outro prisma, quer dizer, eu trabalhei um pouco a ideia de que a personagem que é focalizada, né, o foco é inteiramente voltado para o Mário. Né, quer dizer, esta personagem ela é muito dúbia, né, ela é muito ambígua, e há, sim, a meu ver, uma relação de inquietação, né? Há uma inquietante estranheza em relação à Adélia. Né? Então, na verdade, estaria um pouco inserida nesse medo que se estende, mas que tem a sua particularidade em cada momento, né? E que o Delimot não está falando aqui. Né? Então, me parece que é mais um tema. Né? Ele está falando da Circe, mas o tema vem se propagando ao longo dos séculos. Né? Então, é um tema que não se resolve, né? Tanto que a psicanálise ainda trabalha com essa questão. Né? Ele até vai falar um pouquinho mais para frente exatamente da frase "o que quer uma mulher", que fica. Né? Então, nesse sentido, é que eu vejo um pouco a ideia do feminino dentro da Circe. Será que eu respondi? Tá bom, tá bom. Mas se alguém tiver alguma questão sobre isso, né? Porque eu também, como nós vamos trabalhar exatamente com as tradições agora, um pouco com a tradição,
me interessa mostrar que, na verdade, é um tema também, né, que vai se estendendo. Não é só o tema dos membros decepados, mas esse tema dessa mulher que, ao mesmo tempo, provoca, não é, paixão e morte, provoca amor e morte, quer dizer, o velho tema dos românticos, isso também está presente, né? É essa a minha questão. Bom, do ponto de vista, então, da Circe, um pouco é isto. Do ponto de vista do Borges, o que vai nos interessar é que, primeiro, né, o Borges começa o seu texto, e aí eu vou falar da questão do pesadelo. Todo mundo está com o pesadelo aí? Bom, o Borges vai falar do pesadelo de uma maneira extremamente instigante, porque, primeiro, ele escolhe um caminho, né? Ele não escolhe o caminho da psicanálise, por exemplo, certo? Ele não menciona Freud, certo? Ele fala, quando muito, das questões psicológicas que podem aparecer. Ele busca exatamente uma leitura em que os textos literários, né, os textos líricos, né, os textos de fabulação, né, estão procurando falar do pesadelo. E veja, e dentro do sonho, ele vai exatamente pegar um dado, que é o pesadelo. Bom, ele está dentro de uma larga tradição, né? Isso não é um conto, é uma palestra. Isso é uma palestra. Essa é uma palestra, são 7, são 7 noites, ele vai falando, é uma palestra, é uma conferência que ele faz sobre o pesadelo, o que é que, no meio dessa palestra, exatamente. Aquilo, eu vou focalizar aquilo, né, para mostrar como está dentro dessa tradição de contos do membro decepado. Mas é uma palestra. Só que a palestra vai servir para a gente compreender qual a posição dele em relação ao próprio pesadelo e ao próprio sonho. Não é à toa que ele chega e narra um sonho, transformando esse sonho em conto. E que esse sonho tem, evidentemente, a cultura ocidental dentro dele, né? Pequeno, mas tem. Porque ele acredita, o trabalho dele é o trabalho da fabulação. Assim mesmo, ele não se compromete inteiramente, porque chega no final e ele diz assim, bom, isso até o momento eu estou pensando, né? Até eu não mudar. Né? Quer dizer, ele, na verdade, está preocupado com a exposição naquele momento, dessa palestra, dessa conferência, que foi transcrita e publicada. Bem, quando ele começa, então, escolhendo sempre poetas, né? Romancistas, né? Ele não procura nada ligado a esse trabalho do Freud, por exemplo, nem aos antecessores, né? Porque, por exemplo, veja, isso tem uma larga tradição de se pensar o sonho, né? De se trabalhar com o sonho na literatura e na psicanálise, evidentemente, na história também. Agora, a literatura é farta disto. Então, ele vai pensar o sonho desta forma, né? Só que, ao pensar o sonho dessa forma, ele acaba criando, mesmo no próprio texto e naqueles que ele escolhe, ele acaba apontando para pontos que a psicanálise mostrou como são procedimentos do sonho, né? Como é que isso se articula, né? Então, o que me parece, essa tradição dele de falar sobre o sonho, quer dizer, de um escritor falar sobre o sonho, ela já vem, a questão do sonho vem de longa data na humanidade. O primeiro tratado que a gente tem sobre o sonho é o Tratado do Artemidoro. Alguém ouviu falar? A Oneirocrítica. Isso no século II depois de Cristo, que não chegou, né? Porque deve ter havido outros, mas se perderam, né? Então, o Artemidoro ele propunha algumas coisas que hoje ainda são importantes, que ainda são relevantes para o nosso momento, né? Quando, então, e eu vou mostrar exatamente isso o Borges está preocupado e como é que o Artemidoro e o Freud vão entrar dentro desse tipo de preocupação, como é que eles pensam, às vezes, o sonho da mesma forma e como, na verdade, o Borges está pensando o sonho do ponto de vista dos literatos, né? Então, se a gente pensa... A preocupação vocês que estão com o texto aí, mesmo os que receberam hoje, a primeira preocupação do Borges é algo... está já no segundo parágrafozinho, né? Ele diz assim,
que ele foi procurar os tratados de psicologia, né, e que ele sentia-me singularmente defraudado. Todos eles falavam dos instrumentos ou dos temas do sonho. Terei condições de justificar essa palavra mais adiante? E não se falava, como eu teria desejado, o que há de assombroso, de estranho no fato de sonhar. Certo? Quer dizer, ele vai exatamente buscar o que há de estranho nisso. É isso que vai fasciná-lo, né? Ao procurar trabalhar com essa ideia, ele acaba chegando numa coisa muito importante, que é o seguinte: o que interessa para nós, o que interessa para ele, é o efeito que o sonho provoca. Certo? O sonho produz determinados efeitos, né? Este efeito é que vai me interessar. Então, aí, algumas coisas que ele bate com vários outros escritores, né? Com o próprio Artemidoro. Tanto Artemidoro quanto Freud, eles, veja, Freud, anos depois, retomando Artemidoro, eles se preocupam com algumas coisas do sonho, mas eles têm algo em comum. Eles se preocupam mais com a palavra do que com a imagem. Porque, quando nós sonhamos por imagens, né? Mas esse sonho só ganha forma quando eu acordo e relato. Se eu não relatar, o sonho se perde. Na hora de relatar, né, diz o Borges, quando se relata, nós podemos estar fabulando além disso. Então, nunca dá para saber exatamente o sonhado, né? O sonhado se perde. Aí ele tem uma ideia que já está no Freud, que é a seguinte: eu estou dizendo que está no Freud porque, na verdade, nós temos no estudo dos sonhos por parte do Freud um estudo que foi atrás dos processos do sonho, dos seus mecanismos. E vocês sabem, o Freud trabalhava com três aspectos para poder fazer a sua teoria, né? Ele trabalhava com a questão, com as histéricas, que ele fazia análise, então ele recebia informações delas, e ele ia organizando sua teoria. Ele trabalhava com os próprios sonhos e com a cultura.